Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Todos encontraram? Quase ninguém conhece esse texto, né? Nós vamos dividir esse sermão em duas partes. Uma parte nós vamos pregar hoje e a outra no próximo domingo. Apesar que eu acho que o próximo domingo não sou eu, é um outro pastor que vai estar aqui. Mas no outro que eu pregar, eu vou terminar o sermão, tá? Porque é muita coisa que tem nesse salmo. Aliás, daria para pregar uns 5 sermões aqui, só nesse salmo aqui. Então a gente vai, para não perder um pouco da riqueza que a gente consegue extrair daqui, né? Do muito da riqueza, né? O pouco que a gente consegue extrair, para não passar por cima de coisas importantes que tem nesse salmo. E a oração do Pai Nosso. Vamos lá, vamos ler essa oração. Versículo 9: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, entre colchetes, em algumas Bíblias, você vai encontrar: porque teu é o reino. Como é que é, irmãos? Porque teu o poder para sempre. Amém. Uma observação: por que está em colchetes essa parte? Porque ele não consta, esse trecho não consta nos manuscritos mais antigos. Então ele está aqui porque possivelmente foi acrescentado posteriormente, tá? Mas é uma linda, chamado de doxologia, que significa glorificação, exaltação a Deus. É uma linda doxologia que foi colocado provavelmente pela igreja primitiva, né? De qualquer forma, o que está aqui é verdade. De Deus pertence o reino, o poder e a glória. Não é uma mentira, tá bom? Então por isso que algumas Bíblias até omitem esse pedacinho aí, e algumas colocam entre colchetes, tá bom? Meus queridos, a oração do Pai Nosso é uma oração universal. Você pode pedir para orar o Pai Nosso em qualquer lugar, em qualquer ambiente de qualquer religião. É uma oração que não ofende nenhuma religião, nenhuma denominação. Alguém do Islã pode orar isso aqui, que não ofende a religião dele, tirando perdoar aqueles que têm ofendido, mas não são todos eles que são assim também, né? É uma linha do Islã que é mais radical, mas o judaísmo, o cristianismo, todos eles podem ler isso aqui. É uma oração que ela abrange os valores mais básicos da religião, da essência daquilo que Deus espera de nós. E eu fico me perguntando, e por que Jesus fala, ensina? A oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando, ele não está orando. E ela ocorre 2 vezes na Bíblia. Ela ocorre em Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4, e aqui. E tem algumas diferenças entre Lucas e Mateus. Mas nas duas ela tem uma função didática, de ensino. Jesus quer ensinar. Em Lucas, os discípulos pedem: Senhor, nos ensina a orar igual João ensina os discípulos dele. Então Jesus ensina. E aqui, em Mateus, Jesus repete a oração. Possivelmente não é o mesmo momento, são 2 momentos diferentes. Lucas é um momento e Mateus é outro momento. O que Jesus está falando aqui em Mateus para entrar nessa oração? Jesus está falando do jejum, Jesus está falando da oração, mas Jesus está falando da oração um pouquinho antes, se você ler. Jesus está falando daqueles
fariseus, dos hipócritas que oram nas praças com as mãos erguidas, né? Ele está falando desse tipo de oração. Então Jesus, terminando de falar sobre este problema na oração e no jejum, ele entra na oração do Pai Nosso, e ele entra dizendo assim: portanto vocês não vão fazer como eles fazem, vós orareis assim, Pai Nosso. Então ele começa a ensinar. Em Lucas e Mateus a função é ensinar, é de ensino. Jesus está querendo nos ensinar, Jesus quer nos ensinar a orar. Mas, pastor, eu sei orar, eu sei que você sabe, porque oração é conversar com Deus. Mas Jesus nos revela algumas coisas importantes nessa oração. É uma oração modelo, é uma oração que possui elementos que nós não podemos deixar de observar. Porque muitas vezes a nossa oração, ela se limita a pedidos, a tirar de Deus algo. E Jesus mostra que a oração, ela é muito mais do que pedir. Ela é muito mais do que isso. E nessa primeira parte, hoje, nesse domingo, como eu não vou pregar o sermão todo, eu vou falar exatamente sobre isso. A parte que não pede. Nós não pedimos. Mas algo muito extraordinário acontece, né, quando Jesus ensina esta oração. Uma coisa importante de nós entendermos também é que não é uma reza. Muitos rezam o Pai Nosso. O que é rezar? É repetir. Repetir, sem sentido algum, sem nenhum sentimento ou compreensão do que se fala. Por que que Jesus fala? Por que que nós estamos falando? E por que que Jesus fala, ensina uma forma de orar? E por que que eu estou dizendo que não é uma reza? Porque também, quando Jesus está falando da oração, ele fala: e não fiquem repetindo como os gentios fazem, achando que repetindo Deus vai acabar ouvindo eles. Não façam isso. Jesus já está dando uma dica que não é a repetição, não é a sequência, não é a forma. Então, o Pai Nosso também não serve para dar penitência para ninguém, não é para fazer alguém pagar tantos Pai Nosso. Em alguns lugares até Ave Maria, mas Pais Nossos, né? Então não é essa a função dessa oração. Essa oração, ela tem uma função de ensino. Deus quer nos ensinar. Deus quer que você perceba o que existe aqui dentro, que quando você orar, você saiba conversar com Ele com as suas palavras, obviamente, mas não seja uma oração repetitiva, sem sentido, como a oração muitas vezes que nós fazemos para agradecer o alimento. Às vezes nós fazemos tão automático, quando alguns fazem, né? Tem crente que não ora para agradecer a comida. Precisa orar. Na minha casa, se não orar, a Dani chama atenção. A Dani. Se você for na minha casa comer, a minha filha, se você começar a comer sem orar, ela vai te chamar atenção. E eu deixo. E eu deixo. Quando eu vejo que o camarada vai fazer isso, eu deixo rolar. Porque vindo de uma criança, o ensino é muito mais eficaz, né? Ainda mais vindo da Daniele. O ensino é uma vez só. Então, é importante, irmãos, agradecer pela comida que você come. É muito importante. Seja grato, né? E eu quero então falar sobre a primeira parte. E é a parte que Jesus começa a nos falar sobre quem é Deus. A oração que Jesus ensina, ele começa falando sobre quem é Deus. Nós não oramos pensando em quem é Deus, nós oramos pedindo para Deus. Nós muitas vezes esquecemos de falar para Ele o quão gratos somos e o quão nós o admiramos. Nós nos esquecemos muitas vezes de elogiar a Deus, de engrandecer o seu nome, mas nós vamos direto ao que interessa. Senhor, vamos cortar esse papo que o Senhor é santo, porque o Senhor já sabe. Vamos direto ao que me interessa. Eu preciso disso, e é isto que Jesus começa também a corrigir em nossa vida, que nós precisamos prestar atenção em quem Deus é. A primeira lição que Jesus nos ensina em sua oração é sobre quem é Deus
para você, para nós. Versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa a oração em adoração. Ele não pede nada. Jesus não está pedindo nada. E Jesus pedia. Jesus fazia pedido também. Jesus pedia pelos discípulos, pediu pela própria vida. Jesus fazia pedido, sim. Só que ele nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos olhar com quem nós estamos falando. Ele começa adorando. Ele não pede nada, mas ele engrandece aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Jesus nos fala que Deus é Pai. Pai nosso. Pai nosso. O que quer dizer isto? Significa que Jesus está ensinando que Ele não é como os outros deuses. Porque os gentios oravam, rezavam, pedindo aos deuses romanos, aos deuses gregos, repetidas vezes, tentando convencer aqueles deuses a fazer o que eles queriam. E aqueles deuses não tinham nenhum vínculo sentimental com eles. Aqueles deuses eram distante dos seus adoradores. Mas Jesus está ensinando que o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai. E Ele não é só Pai, Ele é Pai nosso. É Pai nosso. E nós nunca devemos esquecer que Ele não é só meu Pai. Você nunca deve esquecer que Ele é só teu Pai. Ele é meu Pai também. E isso nos remete também a um relacionamento, a como eu trato o outro. Porque o Pai é nosso. E se Ele é nosso, eu tenho que aprender a conviver com aqueles que também são filhos dEle. Ele é nosso Pai. E isso também mostra que é um Deus que se importa. Ele não é um Deus vazio. Ele não é um Deus frio. É um Deus que age como Pai. Ele não é um Deus que está longe, que está aguardando sacrifícios. E se você não fizer, Ele não vai te ouvir. Não é isso. Deus é Pai. E quem é que pode chamar Deus de Pai? Somente através de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que é só por meio de Jesus Cristo que Deus passa a ser o nosso Pai. Olha lá, Rosana, só um minutinho. Ah, sim. Abra aí a sua Bíblia em João. Não, João não, Marcos 14, 36. Marcos é você, Marcos. Então você vai gostar. Marcos 14, versículo 36. O Marco vai ler. Marcos 14 o quê? 14, 36. Amém? E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quem está falando isso? Jesus está pedindo. É um pedido. Afasta de mim esse cálice. Mas ele fala uma palavrinha em aramaico. Abba, Pai. Essa palavra, ela significa uma forma carinhosa de se referir a Pai. Jesus está dizendo Pai, mas é um Pai amoroso. Quando ele fala Abba, Pai, Jesus está falando que é um Pai realmente, a gente traduz para a nossa língua de paizinho, mas não quer dizer bem isso, é um Pai amoroso. Mas como a gente não tem nada que traduza isso, seria dizer papaizinho, paizinho, pode ser isso.
mas é uma forma carinhosa de se relacionar com o próprio Pai. E não é só Jesus que fala Abba Pai. Nós temos também um texto em Romanos 8,15 que nos dá também o direito de dizer Abba Pai. Ele diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não recebeu o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. O que é espírito de adoção? Significa que você é adotado, você foi adotado por alguém, recebeu um espírito de adoção. Você recebe um espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, nós todos clamamos Abba Pai, Papai. Ele não é só um pai, porque existem muitos pais que são maus. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai exemplar. Ele é um pai que se compadece. Ele é um pai que ama. Ele é um pai que perdoa. Ele é um pai que entende. Ele é um pai que aceita. Ele é um pai que perdoa e esquece todo o seu passado, viu, Carlos? Esquece, porque ele é pai mesmo. Nós somos falhos como pais. Nós erramos com os nossos filhos. Mas Deus, Ele é um pai amoroso, 100% amoroso. E Jesus está querendo que nós entendamos isso. Ele é nosso pai, nosso papai. Ele é um pai que ama, Ele quer ouvir. Todo pai amoroso quer ouvir. Todo pai amoroso está atento para o sofrimento do seu filho, para o que está angustiando o seu filho, por aquilo que está perturbando a alma dele. É um pai que se preocupa. Jesus nos fala também que Ele é santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma tradução também bacana seria: reverenciado seja o teu nome nos céus. Ou reverenciado é o teu nome nos céus. Ou seja, Deus, Ele é santo e os céus reconhecem, e toda a criação e o universo, todo o exército celestial reconhece a santidade de Deus. Ele é santo e isso está estabelecido, e isto não há dúvida, e todos no céu e em todo lugar reconhecem a santidade. E Jesus está dizendo: Pai nosso, o teu nome é santo nos céus, é reverenciado no céu. Isaías, abre aí em Isaías capítulo 6. Eu quase não peço para vocês abrirem, né? Vou começar a pedir para vocês abrirem. Isaías capítulo 6, do versículo 2 a 5. Nós não vamos ler, mas eu quero que você acompanhe o que eu vou dizer, ver se está certo. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 2 a 5. O que temos aí? Temos Isaías tendo uma visão. E Isaías tem a visão do trono de Deus. E Isaías, quando vê o trono de Deus, ele vê serafins, que são anjos, provavelmente chamados anjos de fogo. Não se sabe bem o que significa serafim, mas eles tinham 6 asas. Está escrito aí, não sou eu que estou inventando não. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles cobriam os pés. E esses anjos, seres celestiais, criados por Deus, que ficam diante de Deus 24 horas, se é que existe hora para Deus, mas vamos dizer que sim, que é o que nós entendemos por tempo. Eles estão 24 horas diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos. E cada vez que esses anjos fazem isso, Isaías fica perturbado, porque estremece o lugar quando eles começam a fazer aquilo, e os umbrais das portas começam a se locomover, como se fosse um terremoto. Isaías, quando percebe de quem estava na frente dele, e o tamanho da santidade de quem estava na frente dele, ele fala algo: ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer, porque é isso que nós sentimos.
quando estamos diante da santidade de Deus, nós nos sentimos um lixo, porque de verdade é isso que nós somos. Mas Ele nos ama, Ele é Pai. Deus está dizendo que esse Deus que é tão santo como Ele é, a ponto de Isaías ter medo só de ter visto aquilo. Ele é tão santo, mas Ele é nosso Pai. E isto é importante a gente entender, irmãos, e colocarmos isso no nosso coração, de que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é magnífico, mas Ele também é Pai. E Ele não é um pai qualquer. Talvez você não tenha uma boa imagem de pai, eu não sei, eu não tive pai. Talvez você teve seus problemas com o pai, mas eu amo meu pai. Mas eu não posso pensar em Deus como Ele, como meu pai de exemplo. Não, é o contrário. O Deus que eu conheço, Ele é muito mais elevado em termos de amor, carinho e afeto e cuidado do que o meu próprio pai. Talvez você não tenha uma boa lembrança de pai, mas eu quero que você passe a ter uma boa lembrança, uma boa impressão da paternidade de Deus, porque você não tem nada que Deus possa querer, porque Ele te fez. Se tivesse alguma coisa em você que Ele quisesse, Ele já tinha pego. Ele quer só você mesmo. Deus só quer a nós mesmos. Nós não temos nada de valor para dar. A única coisa de valor que nós temos é o que Deus sente por nós, porque nós não somos nada, mas o que há de valor em nós é o que Ele sente por nós. Deus nos ama. Você não tem valor nenhum para as pessoas no mundo, mas tem muito valor para Deus. Você não tem nada de bom para oferecer, mas Deus te ama muito. E você é valoroso e importante, e por isso Ele é nosso Pai, e por isso você deve prestar atenção no relacionamento com seus irmãos, porque Ele é nosso Pai, e Ele olha para o teu irmão de uma forma que Ele olha para você da mesma forma. E o mesmo amor que você começar a entender que Deus tem por você, comece a entender que Deus também sente pelo seu irmão. Então o nosso relacionamento com os nossos irmãos vai mudar, tem que mudar. Porque o nosso Pai não nos aborta, não nos põe para fora, Ele não divide as casas, Ele não divide o céu, nós vamos todos para o mesmo lugar, nós vamos morar todos juntos, goste você ou não, espero que você goste, que vai ser meu vizinho lá, eu sou barulhento, hein? Jesus nos ensina que devemos orar trazendo a nossa consciência, preste atenção nisso, irmãos. Devemos orar trazendo a nossa consciência o que Deus é. Quando você for orar, antes de pedir, traga na sua consciência quem é Deus. E na medida que você for pensando, vá dizendo para Ele tudo aquilo que você acha dele, tudo aquilo que você sabe dele, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sabe que Ele faz. Fala. Deus gosta de elogio. Deus gosta, porque foi para isso que Ele te criou. Se você não tem nada de bom para dar e não faz isso, para que você serve? Nós temos que servir para alguma coisa. Para que você serve? Deus te criou para alguma coisa, para o louvor da sua glória. É para isso que você serve. Então, se você não faz isso, você não serve para nada. Então, nós temos que servir para aquilo para o qual fomos criados. Fomos criados para o louvor da sua glória. Amém? Viu, Eric? Você pode não acreditar, mas você também. Até você. Brincadeira. A segunda lição que Jesus nos ensina, é só 2 lições, tá, irmão? O restante do sermão nós vamos ver no outro domingo, tudo bem? A segunda lição que Jesus nos ensina sobre quem é Deus, é que Deus
Jesus quer nos ensinar quem é Deus no universo. Ele nos ensina quem é Deus para nós. Agora Jesus quer nos ensinar quem é Deus para o universo. Ele diz assim no verso 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é reino de Deus? Você faz a pergunta para seminarista, ele se enrola, porque é um assunto extremamente complexo. Reino de Deus pode ser muitas coisas, e pode não ser nada do que você está pensando que é. Reino de Deus, vamos tentar chegar no que Jesus quer dizer aqui, porque pode significar muitas coisas, mas aqui Jesus está enfatizando uma coisa, tá? Mas reino de Deus, ele pode significar o céu, ele pode significar a volta de Cristo, ele pode significar o poder de Deus, justiça de Deus, o domínio sobre o mal, ou os valores ou ética de Deus. O reino de Deus pode ser tudo isso. Mas em que sentido Jesus está falando venha o teu reino? Uma pista que ele nos dá sobre o que ele está querendo dizer com o reino de Deus é que ele fala sobre vontade. Venha o teu reino com a sua vontade, seja feita a sua vontade. Já temos uma pista do que Jesus está querendo dizer com o reino de Deus. O que é vontade de Deus? O que vem a ser? Uma pista sobre a vontade de Deus, Jesus dá várias pistas aqui, mas uma das pistas que ele está dando sobre a vontade é que esta vontade se manifesta no céu. Ela é estabelecida. A vontade de Deus, ela existe e é cumprida e está estabelecida no céu. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou, assim como é no céu, seja igual aqui na terra. Este é o pedido que Jesus está fazendo sobre o reino. Então o reino, ele é a vontade de Deus vinda na terra da mesma forma que ela já é no céu. Ah, mas o reino de Deus não está na terra? Deus não tem poder sobre essa terra? Ele não tem domínio sobre essa terra? Sim, tem. O reino de Deus, ele já veio? Uma pergunta teológica para vocês. O reino de Deus já veio? Para mim e para você sim, mas para muitos não. Para alguns nem existe. Então depende para quem você pergunta. O reino de Deus sim, ele já está aqui. Jesus iniciou, certo? Bom, então é a vontade que é feita no céu, tem que ser feita na terra. Essa vontade é o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade dele. E que é a vontade? É aquilo que já é feito no céu e tem que ser feito na terra. Todo reino tem o quê? Tem o quê? Um rei. Quem é o rei? Deus. Se Deus é rei, logo ele tem o quê? Tem o quê? Ele tem príncipe, sim. Mas ele tem algo mais baixo. O rei tem um reino, súditos, servos. Isso. Quem são os súditos? Nós somos súditos do reino, porque você crê em Jesus, não crê? O reino já veio, você faz parte dele. Você é súdito de um reino divino. Presta atenção, tenta acompanhar aí o que eu estou querendo dizer. Se todo reino tem súditos, e Jesus diz que os anjos do céu adoram a Deus sobre o que Ele é, o que Ele faz, né? É isso que acontece no céu. Foi isso que Isaías viu. No céu, as estrelas, o sol se curvam perante o Senhor. O universo funciona
matematicamente, na lógica de uma inteligência que os cientistas hoje estão dizendo que sim, existe uma inteligência que criou tudo aquilo. Não sabem, eles não querem dizer Deus, mas existe uma ciência que chama, eu acho que até mandei para o grupo de vocês pedir, veja esse vídeo, que é um grupo de cientistas que estão comprovando que existe inclusive no DNA humano a assinatura de quem criou o homem. Sim, no DNA humano existe um código que se repete todas as vezes, e esse código, queira você acreditar ou não, é cientista falando, não são crentes, é um número 10656 ou é 10565, alguma coisa assim. Se você vai para o hebraico não tem número, o hebraico só tem letra, e eles usam as letras do hebraico para colocar número. Adivinha o que significa esses números? No hebraico, eu não estou dizendo o que é, tá? Yahvé, é o que está lá. Então é bem interessante a gente pensar que até a ciência está se dobrando diante de Deus. Este é o reino de Deus. Só que isso que nós estamos descobrindo já existe no céu, isso é estabelecido, isto está claro, está visível a todos. Não existe problema em relação a isso. Os anjos glorificam o rei, aquele que está sentado no trono. E Jesus está dizendo, Senhor, venha o teu reino, e tudo isso que acontece aí, toda essa manifestação, essa aceitação, essa glória, venha para a terra e se repita aqui, que os homens possam ter contato com isso, que os homens possam experimentar tudo isso que acontece já no céu. Obviamente que ele está falando ainda numa perspectiva de pecado, que o homem possa experimentar ainda pecador os efeitos desse reino aqui na terra. Nós que somos filhos, somos também súditos. Amém? Na medida que você vive a vontade de Deus seja feita aqui na terra. A vontade dele já é feita. A vontade dele já é manifesta e cumprida. Os anjos o obedecem, tudo lhe obedece. Aqui na terra também, a natureza obedece a Deus, tudo obedece a Deus. Mas falta algo ainda para que o reino de Deus se manifeste. É que você faça a vontade dele. É que você seja o súdito que faça com que os valores do reino de Deus, com que a presença de Deus se manifeste. Não é só orando, mas é em ação, é em atitude, é em forma, na maneira de viver, da forma que você vive, é a manifestação do reino. É aonde tem fome, miséria, aonde tem choro, luto, aonde tem dor, e você então está ali, então é Deus se manifestando por meio de você, e como você é súdito, você representa diretamente o reino de Deus. Você representa o reino de Deus. Então, Senhor, que venha o teu reino, e quando eu falo isso, eu estou me colocando à disposição e responsável para que isto aconteça. E isto vai acontecer só por meio de nós, porque a natureza, o universo, tudo, eles já fazem a vontade de Deus. Eles já fazem. Tudo segue o curso que Deus criou. O passarinho come. Você acha que ele está ali à toa? Não, ele segue o curso que Deus estabeleceu para ele. Agora falta nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, que temos o livre-arbítrio, a vontade, a escolha de nós fazermos aquilo que é certo. Se o reino de Deus é a vontade dele, então nós temos que fazer a vontade dele, a vontade de Deus, prevalecer na nossa vida e na sociedade, porque o mundo jaz no maligno. Então existe um outro reino aqui. E quando ele fala, venha o teu reino, Jesus está querendo dizer como se fosse um avanço de um exército que vai dominando o outro. Venha o teu reino, ele está chamando aquela imagem
toda aquela glória na terra, mas isto é feito por meio de nós, somos os seus súditos, somos nós os soldados, somos nós aqueles que vão fazer isso acontecer, e Deus está esperando isto de cada um de nós. Existem reinos corruptos, como o nosso, por exemplo, maior momento de corrupção na nossa história. Agora, mais do que nunca, nós devemos pedir: Senhor, venha o teu reino sobre a nossa nação. Senhor, venha o teu reino sobre os nossos governantes, sobre as nossas vidas. Mais um texto só para nós encerrarmos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Primeira carta de João, lá no final, perto de Apocalipse. Primeira carta de João. São pequenas cartas, tá? Dá para... Peguem Apocalipse e volta, que é mais facinho. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. O mundo inteiro jaz no maligno. Abre em Salmo 45, verso 6. Desculpa, irmão, agora vai ser o último mesmo, mas é que eu precisava que vocês lessem isso, tá? Eu não posso falar dessas coisas sem dar base bíblica, a gente precisa olhar. Salmo 45, verso 6. Acharam? Quem achou? Vai, Elvis. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cedro do teu reino. Amém. O que sabemos sobre o reino de Deus é que ele é eterno. Está escrito aí. E que o cetro dele tem um nome. Como chama o cetro de Deus aí? De justiça. Então, se nós podemos falar assim: Senhor, o que é a vontade de Deus aqui na terra? É a justiça de Deus. Justiça de Deus é a verdade, é você não enganar, é você ser solidário, é você não perverter o direito do outro, é você também interferir na injustiça social, na exclusão. Isto é reino de Deus. Quando nós atuamos na nossa sociedade, ainda que você pense que não vale a pena, que o que você faz é um grão de areia, não importa. Isto é a vontade de Deus, é justiça. Deus quer justiça. E essa justiça precisa sair de algum lugar, e tem que sair de um reino justo e eterno, que é o dele. E nós temos que fazer com que isso seja manifesto aqui na terra, porque isto já é manifesto no céu. Justiça. Amém? Meu irmão, ao se referir ao céu, Jesus está falando de um padrão elevado. Jesus está falando de algo excelente. É isso que Jesus quer. Vem para a terra, isto que é bom, isto que é elevado, porque os homens são corrompidos, a moral dos homens, os homens são imorais. Senhor, que a sua moral, a sua ética venha ser estabelecida na terra. É isso que Jesus está pedindo. Ele diz que devemos pedir que a humanidade experimente esse padrão, que a humanidade experimente este padrão, que a humanidade experimente o reino de Deus. Nós somos súditos, como eu disse, desse reino, e nós devemos orar sempre para que Deus se manifeste pela implantação da sua vontade na terra. As nossas orações devem sempre buscar primeiro quem Deus é. Quem é Deus para você? As suas orações têm que mudar. Primeiro se dirija ao Criador.
depois você pede. Ele tem tempo para te ouvir. Tenha tempo para falar o quanto Ele é importante. Tenha tempo para dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Tenha tempo para agradecer o perdão. Tenha tempo para agradecer pela tua vida, apesar de muitas vezes ela não estar boa, mas tenha tempo para dizer a Deus e elogiá-lo, porque Ele nos criou para isto. Ore para Deus, louve a Deus na sua oração. Não é porque tudo está indo bem, não, mas é porque nós temos consciência de que Ele é santo. É porque nós temos consciência que Ele também é Pai. Você não está engrandecendo a Deus porque tudo está indo bem. Quando você começar a dizer a Deus, você está com problema? Quem aqui está com problema? Vou fazer uma pergunta bem boba, né? Todo mundo. Todo mundo. Começa na sua oração, então, dizer para Deus quem Ele é. Sabe o que vai acontecer? Vai vir um conforto para dentro de você. Porque quando você começa a entender quem Deus é, e que Ele também é seu Pai, você vai se sentir em paz. O problema não foi resolvido, mas na medida em que você vai anunciando, pronunciando, declarando o que Deus é, no seu próprio íntimo, no seu coração, no seu psicológico, você mesmo se acalma. Você se acalma, porque é um Deus todo-poderoso, e você começa a entender, e a entender o que você está dizendo. Não é uma reza mais, é para ser sentido, é para ser vivido, expressado, declarado com o coração. E se você faz isto, vem uma palavra que o pessoal gosta de brincar, mas vem o shalom. O que é shalom? É paz, mas é a paz em meio à guerra. É a paz quando nada está bom, mas o camarada está em paz. Isto porque ele tem consciência do Deus dele. Quando nós não temos consciência desse Deus, nós perdemos a paz. Devemos começar as orações enaltecendo quem é a pessoa de Deus, para que as nossas vidas venham se transbordar de paz. Devemos lembrar que Ele é Pai, e como Pai, Ele sabe do seu sofrimento aqui, viu, irmã? Ele sabe. Ele sabe. E o que Deus pode nos dar hoje, talvez não é resolver o problema, porque alguns problemas é as outras pessoas que precisam se acertar com Ele. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Nós não podemos ocupar o lugar do outro. O outro precisa se colocar diante de Deus. Mas Deus pode nos dar paz, mesmo que tudo não esteja bem. Amém? Vamos orar?